Boa tarde a todos, vamos lá a mais um vídeo. Deixa eu ligar minha webcamzinha aqui para vocês me verem. Vou tomar um golinho d'água para poder lubrificar a garganta. Então vamos lá, hoje a gente vem falando bastante de Wyckoff aí no canal, o pessoal gosta bastante. Então vou seguindo aquela live que eu falei, né, que eu expliquei um pouquinho a partir de como que eu uso o Fibonacci dentro de Wyckoff para trabalhar. Então a gente conseguiu fazer hoje algumas operações aí com o pessoal que faz aí a aula com a gente aí, aprendendo, tá com a gente aqui no chatzinho privado que a gente tem. Então como que a gente operou hoje com relação a esse movimento, né? Então antes de qualquer coisa, deixa eu deixar aqui um QR Codezinho aqui para quem quiser apoiar o canal, tá pessoal? Fica à vontade aí, todo apoio é bem-vindo. Então como que a gente fez hoje para trabalhar dentro do dólar, tá? Então como que eu trabalhei dentro do dólar hoje? Então dentro do dólar eu trabalhei da seguinte forma, tá? Dentro do day trade hoje. Então agora eu vou tirar minha câmera porque vai atrapalhar um pouquinho. Deixa eu tirar meu webcam aqui. Então dentro do dólar eu trabalhei como? O dólar abriu, deixa eu pegar o ponto fixo aqui para rabiscar para vocês, tá? Vou falar de dólar índice hoje, tá? Então o dólar abriu, então tivemos a abertura do dólar, ele veio testar aqui a região de VWAP e a mínima desse fundinho anterior. Então aqui eu consigo identificar o que? Que eu tinha um Wyckoff aqui, ó, certo? Então eu vou até tirar aqui, ó, eu vou subir um pouquinho aqui, ó. Eu tinha um padrãozinho de Wyckoff aqui nesse fundo, ó. Então eu tinha um padrão que formou de Wyckoff aqui, tá? De sexta-feira, onde ele rompeu, confirmou o creekzinho aqui, e depois ainda na abertura de hoje veio confirmar e fechou para cima. Então tá bom, então eu tenho aqui o início de uma fase E, certo? Só que eu preciso puxar um alvo dessa fase E. Então o que aconteceu? O mercado foi e fez essa barra de rejeição aqui dessa máxima, ó, essa barra de rejeição da máxima. Vou botar um pouquinho maior aí para vocês verem. Então, essa barra de rejeição da máxima. Então o que o mercado me disse? Forte para cima, forte para baixo. Então, para mim, quando o mercado faz esses movimentos, eu acredito que o mercado tende a ficar lateral no dia, tá? Então, normalmente, o que eu faço? Eu já venho aqui na parte da manhã, como eu não tive um gap muito forte, né? Eu já venho e coloco um Fibo na máxima e na mínima desse movimento, que eu já tenho uma amplitude aqui, ó, de mais ou menos 53 pontos. Então, já tem uma amplitude boa, tá? Eu vejo que na retração ele segurou aqui na região de 50, quem usa 61 segura na região de 61 ou de 30, né, de 38.2, tá? E seguiu um movimento para cima. Então ele seguiu um movimento para cima, não veio testar o 23, ele deve testar aqui região de 100 e violino, tá? Então o que ele fez? Foi lá testar a região de 100 e testar a região de violino. Não teve força para romper a região de violino, tá? Poderia ter tentado encaixar até uma venda ali se quisesse, e veio testar a mínima do dia, corroborando aquilo que eu tinha falado, que se eu tenho movimentos amplos na abertura do dia, eu provavelmente vou ter um dia lateral, tá? Então, veio aqui na região de mínima. Então, o que ele fez aqui na região de mínima? Ó, veio, tentou segurar no fechamento, tentou segurar acima do 23, não conseguiu, vem testar o 100, vai vir testar o Fibo Violino. Testou o Fibo Violino, olha que interessante. Ó, o dojizinho, anomaliazinha no violino, na falha da perda da mínima. Então ele perde a mínima, mostra uma anomalia, candle na média. Então eu posso, pensando que se eu estou pensando num dia lateral, isso aqui pode ser uma falha ou até um spring para esse movimento jogar para cima, tá? Então, Fibo Violino, jogou para cima do 100, jogou para cima do 0 ou do 23, eu vou procurar uma compra. Então ele jogou para cima, voltou e deixou outra anomalia. Volume próximo da média comparado com os candles anteriores. Então, eu tive uma anomalia e eu tive um teste dessa anomalia, que o candle confirmou o teste dessa anomalia. Então, eu tenho uma compra, tá? Para testar o que? Região de 76 lá em cima, pensando que eu tracei o Fibo de baixo para cima, porque eu tinha um movimento de alta inicial do dia, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, ó. Porque eu tinha um movimento de alta inicial do dia, tá? Deixa eu até mudar aqui para vocês, pessoal, acho que vai ficar melhor. Deixa eu botar aqui os candles coloridos aqui, ó, de volume, vocês vão enxergar melhor, tá? Eu tive um candle com volume branco, que é um volume na média, e um outro candle com volume branco, que é um volume na média, tá? Rompendo a máxima,
Então ele confirmou esse fundo aqui, tá? Confirmou aqui nesse candle e seguindo o movimento de alta. Lembra que eu tinha saída lá na região de 76 ou até na região de 100, conforme eu vou ver como ele vai buscar lá em cima, né? Então deixa eu ir no passo a passo aqui, tá? Então o mercado foi, acelerou, eu saí na região de 76, então a minha saída foi na região de 76, que ele cumpriu o meu alvo que eu gosto de fazer, tá? Fez um candlezinho ali, uma defesinha ali, uma estrelinha cadente, que enganou muita gente achando que ele ia fazer uma venda aqui. Poderia até tentar encaixar uma venda aqui, mas tinha muito fluxo de compra, não teria por que vender ali, tá, pessoal? E ele foi lá no violino. Só que ele foi no violino, fez um pivôzinho, ó, não perdeu, ó, repara que ele não perdeu o 76, ele ficou brigando aqui, ó. Ele foi lá de baixo, ó, foi no violino, voltou no 76 para continuar o movimento de alta. Então quando ele rompe esse movimento, eu tenho alvos o 127 e o 141. Então o 127, então vamos colocar aqui, ó. Então eu tenho o 127, que ele já cumpre logo na sequência, tá? Ele fez até um pivôzinho 127 e o 141 que ele praticamente cravou aqui, tá? Então, pensando nesse movimento, tá? Então, quando eu tenho esse movimento, pelo menos na minha análise, tá, pessoal? Eu analiso assim, quando eu faço esse movimento de pernada no 141, ele vai ter que fazer um respiro para continuar o movimento. Só que esse respiro, ele tem dois pontos importantes que para mim ele não pode passar. Primeiro são essas máximas aqui do dia, que ele fez no início do dia, e normalmente o 111 que é o violino. Então quando eu gosto que o movimento rompe, se ele não perde o violino, para mim é muito importante, porque ele pode ficar ou lateralizado ou seguir o movimento para cima, tá? Continuar uma outra perna para cima. Eu não gosto quando ele faz um pullback mais fundo para dentro do violino, porque se ele perde o violino, ele tende a voltar aqui no 76 de novo, no 100 e no 76. Eu já não gosto de um pullback tão forte, porque significa perda de força para mim no movimento, tá? Então ele faz esse movimento e fica travado ali, ó. Então ele foi no 141 e voltou aqui no 111. Repara que ele do 111 ele volta de novo no 141 e entra uma força vendedora. Eu tive uma força vendedora aqui, eu tive uma força vendedora aqui e eu tive uma força compradora aqui e aqui. Então o que eu já posso fazer? Eu já posso demarcar essa região aqui, que ele pode estar querendo lateralizar aqui, onde aqui eu tenho força vendedora e aqui eu tenho força compradora. E vou tentar trabalhar na parte da tarde esse range, que foi o que a gente fez a tarde toda. Então eu vou fazer aqui um range, vou deixar ele mais grosso aqui para vocês verem. Vou botar aqui, botar no 5 aqui para ficar bem maior, tá? Então eu tenho esse range aqui que ele está trabalhando. Então qual é a ideia? A ideia é, se ele vir no 142 me der uma opção de venda, eu vou vender. Se ele vir no 141 eu vou comprar. Como para mim o dia é de alta, eu estou fazendo o dia de alta e um movimento de descanso, eu vou tentar comprar nessa região do 111 e vou tentar sair na região do 141. Lembrando que eu já tive um movimento forte, a tendência é que na parte da tarde o mercado fique lateral, já falei isso para vocês, tá? Então o mercado vem no 111, tá? Dá uma compra, deixa eu esticar aqui, dá uma compra para ir no 144, no 141, que é 152, tá? Então ele vai lá no 52, no 150 mais ou menos, não tem força para romper, deixa eu ajustar o quadradinho, não tem força para romper, volta na mínima. Chega na mínima, o que ele faz? Ele dá compra de novo, tá? Dá compra de novo. Então você poderia ficar a tarde toda, que foi o que a gente ficou, compra no 137, vende no 150, 145, 148. Então compra no 137, vende no 147, 148. Compra no 137, olha lá. Compra no 137, vende no 148. Até que ele faz uma barra de venda forte, indicando que ele pode querer perder a mínima. Só que na sequência ele trava e não dá continuidade no movimento. Então se eu puxar aqui o movimento, ó, ele testou, foi no 137, não rompeu, rejeitou aquela venda forte, fez uma barra aqui eu chamo até de uma barra de indecisão, porque eu tenho sombra para os dois lados, tá? Joga para cima da média. Aí olha que interessante, ele praticamente não fecha mais abaixo da média, ele fica trabalhando ali muito próximo da média, ó, tá vendo? O fechamento em cima da média, ó.
Ele até viola, mas ele fecha praticamente na média, ó. Esse último candle, ele faz um candle de força com volume significativo, indicando que eu tive um movimento de impulsão, correção lateral e impulsão. Se você jogar nos 15 minutos, você vai ver que ele teve um power perfeito aqui, eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então, se você identifica, se você até aumentar um pouco aqui, ó, e jogar, por exemplo, nos 2 minutos, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Você consegue até fazer umas entradas mais interessantes, ó, porque o range é pequeno. Então você consegue, trabalhando os testes desse range, você pode até diminuir o range aqui, ó, trabalhar os testes desse range, a falha dos rompimentos e você ir operando as falhas de rompimento. Até que quando ele joga para cima da média aqui, ele faz um gift de força aqui, ó. Ele faz um giftzinho, não joga para baixo mais da máxima do dia anterior e faz o rompimento, onde você pode estar fazendo uma compra ali, tá? A compra pode ter sido feita pelos 5 minutos também, quando ele faz esse rompimento. Aqui já ficou tarde para comprar, tá, pessoal? Então, você faz esse movimento. Qual é a projeção desse movimento, tá? Então, a projeção certa desse movimento é essa perna de alta aqui, ó. É toda essa perna de alta para cima. Então, o power que a gente fala, ele faz essa projeção. Então, se eu for projetar um power, eu tenho que pegar essa mínima que iniciou o movimento. Opa, que ele saiu dali. Contrário. Então eu tenho que pegar essa mínima, tá? E pegar essa máxima. Posso até pegar essas máximas mais comuns aqui, ó, mas posso até pegar essa anterior aqui, que foi a última máxima antes da lateralização, e projetar isso para cima. Então nessa projeção, cumpriu o alvo de 127, cumpriu 141 e está vindo cumprir 161 aqui em cima, né? 162 com 1.8, tá? Então, aqui a gente teve um padrão Wyckoff clássico de reacumulação, tá? Um pouco mais difícil de ver porque o range bem estreito, tá, pessoal? E aqui eu tive a continuação do padrão de sexta-feira. Então, eu tive um padrão aqui. Eu tive um padrão clássico aqui na sexta-feira, no final do dia, que ele ficou trabalhando, rompeu, testou a máxima bonitinho, foi embora, e hoje na abertura ele acabou dando continuidade, veio testar aqui a região, ó, região de máxima de sexta-feira, e voltou para fazer o movimento. Ele fez aqui um que a gente chama de volta em V, né, quando o mercado bate com força e faz um pivô para cima, tá, uma volta em V, e depois fez um padrãozinho à tarde ali, tá, de Wyckoff, que deu para operar bem, deu pra gente fazer bastante coisa. Opa, peraí que tá ruim aqui, deixa eu botar de volta lá no lugar, tá? Aí, deixa eu pôr de volta aqui, pronto, tá? Então o dólar foi isso que a gente fez, tá? Daria para ter pego essa perna aqui também, mas eu já tinha encerrado o dia por causa do horário, tá? Mas essa perna aqui foi uma perna boa de compra, e daria para carregar tranquilo essa compra aí. O índice, pessoal, vamos pegar o índice aqui agora. No índice, pessoal, foi o contrário, tá? Então, no índice, se a gente olhar, se eu tirar o zoom aqui, eu posso identificar que eu tive um dia lateral na sexta-feira, onde eu tenho aquele rangezinho que ele rompeu no final, tá? Onde eu tenho aqui as mínimas que ele rompeu no final, onde ele teria que vir fazer um teste para continuar o movimento, né? Então, se eu tenho um uptrust, possibilidade de uptrust, ele vem romper, rompe, faz o teste. Eu tenho o teste do ICE e a confirmação, tá? Então eu tenho esse movimento de baixa. Na abertura eu poderia trabalhar de duas formas. Então eu posso pegar os dois primeiros candles igual o do dólar, entender que ele segurou na região do 7,5 aqui para jogar no 111. Quando ele joga no violino e deixa esses candles pequenininhos, posso buscar uma compra para voltar nas regiões superiores. O índice ele segura muito no 50%, tá, pessoal? Por isso que tem o 50% aqui. E quando ele vem perder a mínima, tem uma bandeira de baixa aqui, que ele vem perder a mínima, tá? E dá continuidade na fase E. Lembrando que aqui, quando ele perdeu, ele iniciou uma fase E, tá? Então isso seria o início da fase E do processo que ocorreu de lateralização e distribuição de sexta-feira, tá? Nessa lateralização, né, então você vê que depois que ele cumpre aqui, quais são os indicadores que ele te dá aqui? Então ele dá uma parada preliminar, uma venda climática
e ele indica uma lateralização aqui. Então lembra que eu ensinei para vocês na live como que eu trabalho a lateralização? Então lateralização, você vem, eu pego esse fundinho com esse topinho e traço um fibo ali, tá? Vou traçar até o contrário porque ele está rompendo para baixo. Então deixa eu pegar esse aqui mesmo. Então eu posso pegar esse fibo aqui, tá? Vou botar o 0 ali em cima e vou botar o 100 aqui na mínima. Vou dar um zoom para vocês verem como ficou, tá? Então aqui, ó, você conseguiria trabalhar a tarde toda se eu entender que aqui eu tenho um padrão de Wyckoff, né? Tem um padrão de Wyckoff aqui, então eu posso trabalhar como? Eu espero ele vir tocar no 100, me dá um trade de compra para eu jogar no 23 ou no 0. Então se ele me der uma venda, eu venho trabalhar essas regiões do 76. Voltou no 23, me deu uma venda, 76 e 100. Voltou no 20, posso comprar aqui, mas se eu estou numa tendência de baixa, chegou aqui, deu uma venda, posso vender com saída aqui ou saída aqui. Rompendo agora. Então rompendo agora, ele tem que testar essa região para continuar. Então eu tenho que ter, eu tive a quebra do ICE, eu tenho que fazer um teste no ICE para continuar o movimento de queda, fazer uma nova fase de queda. Tá, pessoal? Então é dessa forma que a gente operou, analisando dessa forma que a gente operou o índice dólar hoje. Tá? Espero ter ajudado vocês aí bastante. Tá? Um videozinho curtinho aí só de uma análise mais clássica aí usando Wyckoff. Eu sei que o pessoal está operando bastante. Eu gosto de operar assim, tá? Eu não escrevo nome, não escrevo nada de estrutura na tela, porque eu quero deixar a tela bem limpa, tá? Estou até tirando algumas médias, alguns indicadores, cada vez deixando mais limpa a tela. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí, ou manda foto para mim no Telegram que eu respondo vocês, tá, pessoal? Um abraço a todos aí e até a próxima. Valeu! Não deixem de se inscrever no canal.